Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinada a debater a falta de pagamento e descumprimento da Convenção Coletiva dos Trabalhadores Terceirizados, que prestam serviço ao governo do Distrito Federal. O sentido dessa audiência, que nós convidamos os trabalhadores para assistir, é que a gente tem visto desde o mês de janeiro de 2015, todo mês, um grupo de trabalhadores, em maior ou menor escala, mas especialmente os trabalhadores que trabalham no serviço de conservação, tem que paralisar as suas atividades para poder receber os pagamentos. Teve problemas com empresas de vigilância também, exemplo da Ipanema. Felizmente foi solucionado. E o que a gente tem verificado? O governo tem o tempo todo dito que não tem recurso, e eu tenho provado que tem. A questão é de prioridade. Se você pegar centros neurálgicos do Distrito Federal, tipo a rodoviária do Plano Piloto, se ela ficar ali um dia sem limpeza, Brasília inteira vai saber o que o trabalhador de limpeza faz. E a gente já viu um dia que paralisou os montes de lixo que se acumularam ali. No caso dos hospitais, quem faz saúde pública não é só médicos, enfermeiros e atendentes. A saúde pública também é responsabilidade dos trabalhadores de limpeza. Até porque vocês que trabalham nos hospitais, se não fizerem a limpeza, a higienização dos hospitais, vai ter mais bactéria, tal da KPC, que ali é sujeira. É quando não vai limpo. Vai morrer mais gente. Portanto, além de comprar os medicamentos, pagar o salário dos médicos, os trabalhadores da limpeza também têm que receber seus salários. Porque do médico não atrasa. Até está atrasando as horas extras, né? Mas o normal não está atrasando. Todos nós sabemos que o ticket de alimentação do trabalhador terceirizado, eu vejo aqui o doutor Miguel, vejo o Germano, né, que é uma pessoa que a gente negocia há mais de 20 anos, 30 anos, o ticket é um complemento do salário. O trabalhador não pega o ticket para ir em restaurante. Ele pega o ticket e vai no mercado. Compra o arroz, o feijão, que é para dividir com os filhos, e leva a marmitinha, ou não é assim? E leva a marmita para o trabalho. Quando leva, porque dependendo do tanto de menino, não dá nem para levar a marmita. O menino, não é? Come muito. Não é? E termina não levando nada, né? Eu estou falando tudo isso porque eu já morei em barraco. E não adianta, quando o sujeito que aluga o barraco para vocês, no dia que atrasa o pagamento, e vocês não, que chega lá, aí deixa para chegar mais tarde para ver se a dona do barraco não está na porta, né? Só que no outro dia ela se levanta mais cedo para lhe pegar antes de sair do serviço. E quando você diz que atrasou o pagamento, ela diz que não quer nem saber, não atrasou nada não, você está mentindo, não é assim que ela diz? E ameaça, se não me pagar hoje, vou lhe botar para fora. Aí você volta com a cabeça tão... vai para o serviço com a cabeça tão pesada que termina ficando com dificuldade de fazer o trabalho. Por isso que é importante que o salário seja recebido em dias. Para que os trabalhadores, mesmo ganhando pouco, mas fiquem felizes. Porque aquele pouco, se ainda não recebe, aí danou-se. Não adianta também o governo e muita gente ficar falando, não, porque as empresas estão ganhando demais. Isso ganhou, não ganha mais não. Esse contrato hoje é a coisa mais limpa que existe. Todo mundo sabe o valor. E se estão ganhando demais, tira do lucro, não vai tirar do salário do trabalhador. Agora, não dá também para ficar nessa situação onde atrasa, os trabalhadores não recebem e vem o governo dizer que não tem culpa.
Ele contratou um serviço. Esse serviço não foi robô que ele contratou seres humanos. São pessoas que prestam serviço. Portanto, o trabalhador da empresa terceirizada ele é uma extensão do serviço do governo. Portanto, é preciso que esses trabalhadores recebam em dias. E é isso que nós vamos debater no dia de hoje. E vamos começar exatamente com a representante dos trabalhadores, que terá o prazo aqui de 10 minutos para expor as suas dores, que é a dona Isabel. A senhora está com a palavra. Gente, primeiro, boa tarde, obrigada por vocês estar aqui, porque se vocês não viessem, a gente não teria essa sessão solene. O nosso reajuste é muito pouco para nós que recebe, mas também nós temos que ter a compreensão que para quem paga, também aumenta muito para que eles enfiem a mão no bolso para pagar. Agora, não dá, é para a empresa deixar de cumprir a convenção coletiva porque não recebe do GDF. Problema da empresa e do GDF. E a obrigação com nós, eles têm que cumprir. Então, por isso que muitas das vezes os trabalhadores da Juiz de Fora, que são trabalhadores sofredores, que constantemente estão de greve pelas dificuldades da empresa Juiz de Fora por não receber do governo federal. E tem muitas empresas ainda que não pagaram o reajuste de 2015. E nós já estamos preparando a próxima Assembleia para a próxima database de 2016. Então, é muito sério essa situação do GDF. Logo no início desse governo, ele tinha a mania de dizer que tinha pegado herança maldita. Herança maldita não existe, porque se tem dívida, a dívida não é do governador. A dívida é do Estado. E quem assumiu, assume as dívidas. O que eu gostaria de afirmar é que essa iniciativa, nós, os empresários, sempre estamos apoiando, entendemos que é uma ação importante, que haja essa união entre os empregados e os empresários. Na verdade, o que está ocorrendo é uma ação, eu diria até mesmo, quase que irresponsável do governo do GDF, em deixar que as empresas fiquem à sua própria sorte e tendo que buscar soluções que hoje elas não conseguem mais, porque essas empresas são empresas que têm mais de 40 anos de existência e que nunca, na sua história empresarial, passaram pelo dissabor que estão passando atualmente, de terem os seus direitos pelos serviços executados não serem honrados pelo governo. Muito pelo contrário, essas empresas têm buscado, sabe Deus como, através de bancos, através de venda do seu patrimônio, certamente, para conseguir honrar esses compromissos. E o GDF, o que tem feito é simplesmente iludido a elas, porque, em mais de uma oportunidade, já disse que tem a intenção de pagar e de negociar, principalmente as repactuações dos contratos e os valores relativos ao ano de 2014, que até hoje ainda estão pendentes de recebimento. Essas empresas hoje vivem mais uma preocupação, porque o 13º se aproxima e elas não sabem como é que elas vão conseguir honrar o pagamento do 13º. Banco, hoje, considera a atividade empresarial de terceirização de mão de obra uma atividade de risco, aonde as taxas são muito maiores do que qualquer outro segmento da economia. Essas empresas começam agora a entrar num processo de desespero,
porque sabem que vão ter que assumir, que honrar com o 13º, e não tem, talvez, uma luz no fim do túnel. Inicialmente, eu gostaria de dizer que minhas palavras aqui, a exemplo do deputado Chico Vigilante, são palavras baseadas em fatos, e o que a gente falar aqui vai acontecer, porque vocês conhecem o deputado Chico Vigilante melhor do que eu, mesmo pela história que nós tivemos, né, de ajuda a terceirizados mesmo, quando nem passava pela minha cabeça um dia ser deputado, você era deputado federal, de vir fazer um testemunho a você que é quilômetros à distância de qualquer outro deputado, um grande lutador pelos terceirizados. Você que bate aqui na tecla todo dia, nós sabemos da importância que você tem, da luta que você trava para que essas pessoas, que na realidade são servidores. Esse é o lado do servidor, da pessoa, do ser humano, que tem que ser tratado com respeito. O outro é da empresa. A empresa tem que prestar os serviços corretamente, tem que pagar corretamente, e não tem que estar pedindo favor a ninguém para receber o pagamento. E eu ainda estabeleci, com a ajuda do deputado Chico Vigilante, que nós sabemos que esse meio, não sei como está agora, porque talvez com o Antônio esteja diferente, mas também não é um mundo meio fratricida, onde cada empresa quer atirar uma na outra, cada uma quer afundar uma a outra. Então, nesse aspecto, a gente sempre defendeu o seguinte, nós chegamos ao ponto seguinte, se a empresa não pagasse o servidor, o Senado pagava, assumia a folha de pagamento e pagava. O deputado Chico Vigilante é testemunho disso. A assessoria jurídica dava parecer. Se a empresa não pagou o servidor, às vezes o cara botava o dinheiro no bolso e desaparecia, que acontecia muito disso. A empresa quebrava, mas o sujeito estava rico, o dono da empresa. Ele recebia aquele dinheiro, botava no bolso, geralmente uma fatura muito alta, e vazava. Mas nós criamos e estabelecemos que o cara saía, enquanto se fazia uma nova licitação, a empresa saía e o Senado assumia até a nova licitação a folha de pagamento dos terceirizados. Eu acho que esse é o lado empresarial. O lado do servidor, o lado empresarial. Agora, o lado do órgão público, ele tem que honrar. Se ele faz um contrato, ele tem que honrar o pagamento. Porque só se faz um contrato de uma empresa terceirizada sabendo que vai gastar 10 por mês, se tiver o dinheiro para pagar os 10. Essa história de deixar o pagamento ser feito e obrigar a empresa a pagar sem receber, isso também não existe. Porque tudo em orçamento, aí eu estou falando, não é o deputado Agacelmar, é o economista especializado em orçamento. O orçamento é uma questão de prioridade. Orçamento, a única coisa certa que você sabe é as despesas. Por isso que o orçamento diz assim, fixa a lei, fixa a despesa, porque já sabe quanto é que vai gastar, e estima a receita, porque você ainda vai receber. Mas quando você estima a receita, você estima baseado nos dados que você tem. Existe Secretaria de Planejamento e tantos outros órgãos do governo. O que está acontecendo com as empresas terceirizadas e governo, também o deputado Chico sabe, a exemplo do que acontece essa nuvem de servidor efetivo, comissionado e terceirizado. Existe essa nuvem de briga entre as empresas terceirizadas pelo mercado de trabalho, também passamos a ter uma nuvem política. Porque existem representantes. Como diz o deputado Chico Vigilante, estamos muito a cavalheiro, que a gente não tem nenhum
um caldo de cana como empresa, para vender caldo de cana com pão doce, né, Chico? Lá no Maranhão. Então, nós podemos falar o que a gente quer nesse sentido, porque a gente não está defendendo interesse próprio. Eu acho que nós temos aqui um dos homens mais corajosos de Brasília, que é o Chico Vigilante, que tem a coragem de unir empresários e trabalhadores para a solução de um problema. Nós, o Ministério do Trabalho, por origem, por doutrina, nós defendemos o trabalhador. A nossa luta é pelo trabalhador. E procuramos sempre defender o elo mais fraco nessa relação, que é ele. E muitas vezes, nós, quando o trabalhador não recebe, nós estamos multando as empresas, punindo as empresas, e quando ocorre isso que o Antônio falou, de não estar recebendo, eles estão pagando uma penalidade muito maior. O Ministério do Trabalho ele se coloca à disposição dos empresários, dos trabalhadores e principalmente do governo, Chico, que é para fazer a mediação. No que for necessário, nós estaremos juntos, presentes, e no que você definir, estaremos agindo também de forma a preservar, principalmente, o emprego. Então, eu estou me colocando à disposição de todos os senhores, no que nós pudermos ajudar, que vocês possam contar com o Ministério do Trabalho e agradecer a presença dos nossos companheiros do Ministério. Muito obrigado a todos. De longa data, nós acompanhamos a angústia dos trabalhadores terceirizados. Quantas vezes os trabalhadores terceirizados tiveram que cruzar os braços para receber os seus salários? Para receber os seus salários. Eu lembro da fala de um trabalhador que ele chegou em determinado momento e dizia o seguinte: deputada, a senhora acha que nós vamos receber o nosso salário porque a minha filha vai fazer aniversário e eu não sei se eu vou poder fazer um bolo para ela. E aquilo me marcou bastante, porque todos nós e todas nós temos compromisso. E nós honramos com os nossos compromissos. Nós honramos. O nosso salário é um salário comprometido com as despesas e os compromissos que nós fazemos. Todos nós e todas nós sabem o que significa. Significa honrar os compromissos estabelecidos, porque nós sabemos que aquele que cobra o nosso aluguel não espera, que a conta de água não espera, que a conta de luz não espera. E por que eles acham que os trabalhadores e trabalhadoras têm que ficar esperando, trabalhando muitas vezes de graça, ou às vezes não recebendo o ticket, ou não recebendo o vale, e aí construindo uma situação de profunda angústia? Porque nós vivenciamos isso. Nós vivenciamos quantas vezes, dona Isabel, que o sindicato foi às ruas para cruzar os braços, para assegurar o direito de receber pelo salário, o salário do trabalho prestado. Porque quando nós entramos para a empresa, nós entramos e firmamos um contrato. O contrato significa que nós vamos vender o nosso trabalho e que ele será remunerado. Esse é o contrato que a gente firma. Esse contrato não pode ser rasgado, porque o governo do Distrito Federal não repassa os recursos para as empresas, porque o governo do Distrito Federal também faz um contrato com as empresas, faz um contrato para que aquele serviço seja prestado e que ele vai pagar o serviço que foi prestado. Por isso, nós não podemos admitir que isso venha acontecer. Isso não pode se transformar em algo natural. Por isso que tem razão o sindicato, a Central Única dos Trabalhadores, que vão à luta todo o tempo para dizer que em salário não se mexe. Em ticket, que é um benefício que muitas vezes é onde a gente leva a feira para dentro de casa, não se mexe. Quantas vezes os trabalhadores não podiam ir trabalhar porque não receberam o vale? Porque não receberam o vale para poder ir
fazer valer a função que exerce. E quantas vezes esses trabalhadores e trabalhadoras são invisibilizados no seu dia a dia? Parece que quando se põe um uniforme, a gente some enquanto pessoa e cumpre uma função que é absolutamente fundamental. Eu lembro nos movimentos, nas greves, nos movimentos, nas paralisações que o sindicato organiza, como é impossível fazer a cidade funcionar sem um trabalho dos terceirizados e das terceirizadas. A cidade para. A cidade não consegue funcionar quando os trabalhadores terceirizados e terceirizadas, que muitas vezes não recebem um bom dia, não recebem uma boa noite ou uma boa tarde no seu dia a dia, quando eles decidem cruzar os braços. Chico, que é mais uma questão direta aí aos trabalhadores, infelizmente, né, o Ministério Público do Trabalho não veio, né, mas comentar com a companheirada a questão que a gente está vendo, a morosidade da Justiça, que tem as ações que já foram impetradas pelo sindicato, e, infelizmente, quando o sindicato entra, demora-se meses para marcar uma audiência. Agora, quando os trabalhadores vão fazer a luta, a Justiça tem uma mão pesada, para fazer a gente voltar e para não deixar que a gente lute pelos nossos direitos. E falo isso com bastante tranquilidade, porque em 2011, quanto presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, eu tive, por ordem da Justiça, 2 determinações de prisão, porque queriam acabar com a greve dos trabalhadores do Itaú e do Bradesco, e fizeram foi o contrário. Com essa medida, fizeram foi potencializar a greve dos bancários, porque acham que é amedrontando que vão fazer com que os trabalhadores recuem. Então, a gente lamenta essa morosidade, essa demora com que está tendo para ocorrer as audiências, para que a gente possa tentar avançar na solução dos problemas. E a outra questão também, Chico, a gente que acompanhou as mediações e as tratativas tentando chegar a um consenso, né, envolvendo o governo do Distrito Federal, as empresas e as representações dos trabalhadores, as nossas entidades sindicais laborais, a gente viu claramente o governo assumindo compromisso com as empresas. E quando eu cheguei aqui, até peguei uma parte da fala que colocou que até agora o governo não sentou e estabeleceu, né, aquela negociação para efetuar os pagamentos. E aí a gente fica preocupado, porque o que a gente está vendo acontecer aqui, essa falta de disposição por parte do governo, de diálogo, e de quando dá a palavra cumprir, a gente está vendo em diversos outros setores. Então, essa realidade que nós estamos vendo aqui, seja com os trabalhadores, seja com as empresas, a gente também está vendo no serviço público, também estamos vendo hoje que tivemos com os trabalhadores rurais, que tinha um compromisso do governo, tinha um acordo firmado, e muitas vezes a gente assina um acordo e o governo não está cumprindo. Então, eu fico muito preocupado, independente de eventual negociação permanente, independente do que venha acontecer, porque eu lembro que lá no início do ano, a gente acompanhou o processo, que foi muito duro, não foi fácil, foi desgastante, a construção do acordo, do que nós entendíamos como correto, da posição das empresas, mas o sindicato cumpriu, aqui o Sindiserviço, os sindicatos vigilantes cumpriram com a sua palavra e as empresas cumpriram com a palavra naquele momento. E o nosso governo do Distrito Federal, nem para vir aqui conversar, participar da audiência e falar com os atores que estão nesse processo, e principalmente com os trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo sem seus pagamentos, sem seus devidos direitos. Então, Chico, eu entendo que a gente tem, né, e é importante a iniciativa, os desdobramentos aqui dessa audiência, para que a gente tenha realmente muita firmeza e cobre, e que realmente o governo tenha uma resposta, a gente tenha uma solução para esse problema. Porque não dá para a gente ter trabalhador sem salário, trabalhador sem receber seu auxílio de alimentação, sem receber seu ticket, e não dá também para a gente ter, aí, olhando o lado patronal, o não cumprimento dos acordos por parte do governo do Distrito Federal. Então, eu entendo que a gente tem que realmente ter uma atitude firme, resolver esses problemas, porque não tem condição do trabalhador, mais uma vez, pagar a conta pelo que está acontecendo. Eu queria pegar um gancho aqui nas palavras que Vossa Excelência falou e o deputado Agaciel, de dizer que o GDF deveria tratar os terceirizados de maneira igual aos servidores públicos. Porque os servidores terceirizados, se é assim que eu posso chamar, como a deputada Érica Cocai falou, eles cuidam para que os servidores públicos, como, por exemplo, de um hospital, de uma escola, de um prédio público, tenham condições de trabalhar, fazendo limpeza,
sendo fazendo a vigilância, sendo fazer qualquer atividade para qual essa empresa é contratada. E na medida que o governo, eu vejo sempre no jornal, o governo, estamos preocupados com a folha de pagamento dos servidores, e tem que estar mesmo, eu não vejo ele falar que está preocupado com os terceirizados. Porque quando ele deixa de pagar as empresas, ele está afetando diretamente os terceirizados. E ano passado, infelizmente, todos sabem que todas as empresas que prestam serviço para o GDF, sem exceção, não receberam pelo menos novembro e dezembro. Tem algumas que ficaram até mais sem receber. E essa conta não é do governador passado, é do governo. É uma conta que deve ser arcada. E hoje, deputado, hoje é dia 31 de agosto. Daqui a 90 dias vai ter o 13º de 2015. E essa cidade vai virar um caos, porque as empresas pegaram empréstimos ano passado, pegaram recursos próprios para honrar o 13º, fizeram acordo com o Ministério Público, né? Nossa presidente Maria, dona Maria estava lá, o presidente Paulo também, e as empresas cumpriram. E o GDF, no ano passado e no início desse ano, se comprometeu a pagar essas dívidas. Então, daqui a 90 dias, deputado Chico Vigilante, essa cidade vai virar um caos. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque o governo até agora não chamou ninguém para propor um acordo, né? E essa notícia que o senhor acabou de dar aqui, junto com o deputado Agaciel, de colocar no orçamento que é obrigatório pagar as empresas de segurança em dia, da mesma maneira que as empresas também têm a obrigação de pagar os trabalhadores, eu acho isso fantástico, eu acho isso um grande avanço. Que nós, terceirizados, vem sofrendo com relação ao pagamento, desde o final do ano passado até o dia de hoje. E a reclamação dos empresários é sempre a mesma, que não teve a repactuação de database do ano passado, que tem faturas a receber, faturas em atraso, e eu até concordo. O empresário presta o serviço, tem que receber. E o trabalhador também tem que receber. Tá? E não é diferente, viu, patrocínio? A situação dos companheiros da área de serviços gerais e dos vigilantes. Que o patrão dos vigilantes é o mesmo do ACEI Conservação. E a situação é a mesma. Eu concordo, eu estou vendo aqui vários empresários, a pessoa ali de Dr. Miguel, que há mais de 40 anos vem aí representando as empresas de segurança. Também tem a Santa Helena Vigilância. Viu, Antônio? Você falou aí que a Santa Helena quebrou por falta de pagamento do GDF. Discordo de você. Não foi. Entendeu? Santa Helena quebrou por incompetência do dono dela, o senhor Rodrigo Pavone. Tá? O Sindicato dos Vigilantes acompanhou todas as ações trabalhistas na esfera federal. Rodrigo Pavone só tinha um contrato no GDF. Era um contrato de cerca de R$100 e poucos mil. Esse contrato não dá para quebrar a empresa. Tinha atraso. De vez em quando a gente fazia uma paralisação lá. Concordo que tinha. Mas na esfera federal, todos os contratos lá eram com conta vinculada. Com conta vinculada. Tá? Infelizmente, o senhor Rodrigo Pavone fechou a empresa com contrato vigente, com cerca de 400 trabalhadores vigilantes, e sem falar os aceios de conservação. Dona Isabel está me passando aqui que a aceio de conservação tinha mais de 2.000, tá certo? E aí lá vai aquela correria do Sindicato dos Vigilantes para que nem o companheiro ficasse desempregado. E aí, em contato com gestores de contrato de cada órgão, foi feito o pagamento de parte de fatura que tinha uma ou duas faturas no máximo, tá certo? Isso não é atraso para uma empresa quebrar, uma empresa do Porto da Santa Helena. Então, a Santa Helena Vigilância não foi por falta de pagamento de GDF, ali foi por irresponsabilidade do dono dela, o senhor Rodrigo Pavone. Tá certo? E também, companheiros, não dá
para quando chegar no final do ano, todo trabalhador terceirizado chegar ali e sonha em fazer uma ceiazinha com a sua família. Eu estava conversando aqui com a dona Isabel. Teve empresa aí que veio pagar o 13º do ano passado, em fevereiro desse ano. Os companheiros do Asseio, vários companheiros do Asseio tiveram a sua ceia frustrada por irresponsabilidade do governo do Distrito Federal. Que algumas empresas falavam que não tinha a receber. Eu estava olhando ali para o meu companheiro Regivaldo e lembrando, nosso final de ano, recorda que alguns empresários estavam presentes, como bem falou o patrocínio, foi no Ministério Público buscando uma solução para o problema. Aonde das empresas de segurança, a única que, aos 46 minutos do segundo tempo, disse, não, eu vou pagar. E os trabalhadores tiveram o prazer de ter sua ceia com sua família, foi a empresa Ipanema, que é onde resolveu a sua situação, sanou e está resolvido. Queria dizer, Chico, que essa audiência é muito importante, você, como sempre, sempre inovando e sempre fazendo com que essa casa também seja de trabalhadores, né? Nesse momento tão importante da história do nosso país, que a nossa central, os sindicatos, estão sendo muito criticados, né, por uma fatia da sociedade, e que esses sindicatos que representam os trabalhadores, que sempre lutou contra a ditadura, contra tudo de ruim que ocorreu, e aí hoje a gente vê muitos terceirizados que ganham mais um pouquinho do que um salário mínimo, né? E deixar de pagar esses trabalhadores é deixar as famílias passarem fome. Ora, o nosso país, graças ao Lula, erradicou a fome nesse país. Então, aqui na capital da República, nós vamos deixar isso acontecer? É demais, né? Infelizmente, viu, Chico, eu tenho acompanhado muito aquela novela, né, do GDF, do então governador Hollenberg, onde ele mostra que estava quebrado as contas do GDF, e você, na outra ponta, mostrando que não estava quebrado. Eu não sei se existe, mas eu sei que tem um impostômetro lá no setor comercial do governo federal. Eu queria fazer uma sugestão para que a Câmara, né, também colocasse do GDF, para que os trabalhadores, que o povo de Brasília, acompanhasse a arrecadação do GDF, que eu sei que não é pouca, né? Eu fui administradora do Riacho Fundo 2 e sei que existia um sistema onde todo mundo tinha acesso. Não sei se ainda está funcionando, mas eu acho que fica bem claro, se aí vai a sugestão, de colocar aqui de frente à Câmara quanto que o GDF arrecada, para poder até os empresários acompanhar se realmente tem caixa, se tem dinheiro no caixa ou não, né? E eu, enquanto representante dos trabalhadores do comércio, né, depois que o Hollenberg entrou, tanto o terrorismo que ele colocou nessa cidade, né, na educação, na saúde, nos terceirizados, falando que não tinha dinheiro, isso para o comércio é péssimo, né? Primeiro, os trabalhadores de terceirizada, que são, nós fizemos aqui uma conta rápida, mais de 100 mil trabalhadores, que são consumidores. E sem contar os próprios consumidores, servidores públicos e outros, que com esse terrorismo que o GDF, o governador, tem feito, né, toda vida que ele usa a imprensa só para falar que não tem dinheiro, isso para o comércio é péssimo, né? Sair essa notícia que não vai pagar os terceirizados, isso é péssimo para o comércio. E aí cai, ninguém vai reformar sua casa, ninguém vai comprar móvel, ninguém vai comprar geladeira, ninguém vai fazer nada, né? Porque o que as pessoas ficam pensando é que tem que guardar dinheiro, porque ninguém, né, não sabe o que vai acontecer. Isso aí é funcionário público, inclusive, né, estão aterrorizados, porque o GDF fala que não tem dinheiro. Aqui na abertura falou que essa audiência pública é mais para discutir o descumprimento da convenção. Deputado Chico, a situação é muito mais grave do que isso.
não é só o mero e simples cumprimento da convenção, não é o mero e simples não pagamento de salários ou atraso de encargos sociais e outras coisas. A situação é tão grave, deputado, que o GDF e suas empresas estatais estão descumprindo lei de vocês, lei da autoria de Vossa Excelência, a Lei 4636, de 2011, aonde o Paulo, presidente do Sindicato Vigilante, até levantou, aonde estabelece a obrigatoriedade das verbas salariais e encargos sociais ficarem depositados em conta vinculada. Então, nós temos uma lei aqui do DF que não é cumprida pelo governo. E aí acontece isso, a empresa não paga, não recebe, não paga, não tem dinheiro retido, não tem nenhum valor retido, e fica o trabalhador no desamparo. Mas, além dessa casa exigir o efetivo cumprimento da Lei 4.636, de 2011, tem que exigir também uma questão de fundamental importância. Nós temos que parar com a imoralidade, com a hipocrisia, com a falta de respeito dos gestores públicos, aonde eles, de forma muito cômoda, com medo de enfrentar uma realidade, eles aceitam que uma empresa que prestava serviço, cobrando R$1.000, por exemplo, do GDF, ela quebra, ou sai, ou perde o contrata uma empresa por R$900, sabendo que aquela empresa que saiu já não cumpria, porque aqueles valores que ela recebia não eram suficientes, e contrata uma sabendo que é por R$900 e sabendo que aquele contrato é naturalmente inexequível. Está na hora dessa casa, deputado, fazer uma lei para exigir que, em todo contrato de licitação ou contrato emergencial, tenha um parecer técnico da parte contábil, da parte financeira do tomador de serviço, dizendo se aquele contrato é efetivamente exequível ou não. Porque aí sai uma empresa séria e entra a picareta. A picareta sabe que aquele contrato vai dar prejuízo. Aí ela começa a roubar do trabalhador. Hoje, nós sabemos tranquilamente, com certeza total, que 90% de todos os contratos de terceirização refere-se a salário. O resto são encargos e lucros administrativos da empresa. Mas 90% é salário. Então, esses 90% têm que ficar retido até o final do contrato. Férias, 13º, verba rescisória, aviso prévio, FGTS, multa fundiária de 40%. E nada disso é respeitado. A empresa sai, termina o contrato, não tem um centavo no órgão. E aí eu fui conversar com um secretário aí do GDF, um dos poucos, ou talvez o único, que se dignificou a me receber. Eu falei, secretário, vamos cumprir a Lei 4.636, vamos reter. Ah, isso é muito difícil. Mas é muito difícil reter um dinheiro que vocês vão pagar? Como é que fica isso? Como é que fica o trabalhador? Ah, mas aí vocês têm que lutar, têm que lutar para garantir o pagamento. Não, secretário, você é o tomador de serviço. Você está usufruindo dessa mão de obra. Você que tem que primeiro garantir o pagamento, principalmente quando for novas licitações. Nós não podemos permitir que em novas licitações, contratos emergenciais, entre empresas picareta, empresa que a gente sabe que vai dar o calote. Empresa que tem sua administração lá no interior da Bahia. Como eu peguei agora poucos dias, mandamos a intimação lá, e aí o oficial de justiça do trabalho lá da Bahia mandou o seguinte despacho: esse endereço que foi fornecido é onde está localizado o cemitério da cidade. A empresa não tem nem sede, indica um endereço falso, e o órgão contrata essa empresa, sabendo que essa empresa não vai cumprir. Então, nós temos que ter a sensibilidade social e a responsabilidade pública de criar mecanismo que garanta o cumprimento da Lei 4.636, aqui aprovada por essa casa, da lavra de Vossa Excelência. Nós temos que estabelecer mecanismos para que o GDF, ao não pagar a empresa, como alguém sugeriu aqui, me perdoe que eu esqueci quem foi, a empresa o GDF que não pagar a empresa seja penalizado
por crime de responsabilidade. Porque, na verdade, na hora que a empresa não está recebendo o GDF está deixando de pagar o salário do trabalhador, porque 90% daquele contrato, como eu disse anteriormente, é salário. Então, isso não pode acontecer. Ao agradecer às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças e deram notável contribuição ao debate de um assunto tão relevante, declaro encerrada essa audiência pública, ao tempo que convido todos os presentes para participarem de um lanche que será servido ali no foeiro do plenário, aqui na entrada. E eu também vou lá comer essa coxinha, que eu já estou com muita fome. Obrigado.